Olá, amigos e irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Robério e em nossa igreja temos trabalhado às quartas-feiras no culto denominado de Academia da Alma, as parábolas de Jesus. A parábola de hoje, 18 de março de 2020, é a parábola do servo vigilante. E o texto sagrado é Lucas, capítulo 12, os versículos de 35 a 40. Eu vou repetir. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 12, os versículos de 35 a 40. Parábola que fala sobre o servo vigilante. O texto sagrado diz assim: Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade, vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Esta parábola de Jesus traz uma mensagem sobre vigilância. Uma mensagem que nos encoraja a estarmos atentos com o momento presente, mas também com o futuro. Não é pensarmos apenas no momento presente, mas também no futuro. Esta parábola, ela nos desafia a permanecermos concentrados e firmes ao propósito que nos foi dado como igreja do Senhor, para aguardarmos com confiança a volta gloriosa e desejada do Senhor Jesus Cristo. É assim que o Senhor finaliza a parábola. É assim que Jesus finaliza a parábola. Fiquem atentos, porque vocês não sabem a hora em que o Filho do Homem virá. Logo, a grande lição da parábola para nós é para que sejamos servos vigilantes. Mas preste atenção, para sermos servos vigilantes, para isso, é necessário equilíbrio. Para sermos servos vigilantes, é necessário concentração. Para sermos servos vigilantes, é necessário confiança em Deus. Você concorda comigo? Porém, como colocar essas virtudes em prática num momento tão difícil como nos dias em que nós estamos vivendo? Eu me arrisco a dizer que nem o mais pessimista de todos os homens acreditava há 3 meses atrás que nós viveríamos todo esse caos no mundo por conta do coronavírus. Eu acho que nem o mais pessimista de todos acreditava nisso. Enquanto a parábola de Jesus fala sobre equilíbrio, concentração ao propósito que nos foi dado e confiança no cuidado de Deus, o nosso contexto no Brasil e em especial no Rio de Janeiro aponta para uma enorme instabilidade. As notícias de hoje, 18 de março de 2020, é que as secretarias estaduais de saúde no Brasil contabilizam mais de 350 pessoas infectadas pelo coronavírus. E a tendência é que esse número aumente ainda mais. Por causa disso, a cada momento que passa, a tensão aumenta. As escolas suspenderam as aulas, eventos foram cancelados, gerando um grande prejuízo financeiro para inúmeras pessoas. Muitos empregados não podem sair de suas casas para ir trabalhar. E o grande objetivo disso é para que não aconteça conosco, meus amigos,
o que está acontecendo na Itália, onde há mais de 26 mil casos ativos de infectados pelo coronavírus. Eu vou repetir, mais de 26 mil casos de infectados pelo coronavírus e mais de 2.500 pessoas mortas. Sim, o nosso momento é de instabilidade. Muitas pessoas estão desorientadas. Outras não conseguiram entender ainda o que está acontecendo. E por conta de toda essa mudança na agenda, percebemos algumas reações e comportamentos que contrariam a proposta de Jesus, que contrariam o ensino de Jesus nesta parábola para nós hoje. E aí eu quero chamar sua atenção para algumas reações e alguns comportamentos que contrariam o ensino de Jesus. O primeiro comportamento, ou a primeira reação que contraria o ensino de Jesus, é o descontentamento de algumas pessoas. Enquanto que a proposta de Jesus na parábola aponta para o equilíbrio, algumas pessoas estão descontentes porque não podem, por exemplo, sair de suas casas para ir ao supermercado. É interessante destacar isso porque esta parábola de Jesus, do servo vigilante, é, de certa forma, uma continuação da parábola anterior, do homem rico, insensato e avarento que preocupou-se apenas com o seu bem-estar. E a parábola do homem rico e insensato acontece porque na multidão surgiu uma pessoa que pediu a Jesus, e isso está registrado em Lucas 12, versículo 13, o seguinte: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Veja, enquanto Jesus estava falando em Lucas 12 sobre o cuidado que devemos ter com os falsos ensinos, enquanto Jesus estava falando que devemos temer a Deus acima de todas as coisas, enquanto Jesus estava falando que todo aquele que o confessasse diante dos homens, ele, Jesus, também confessaria diante do Pai, aquele homem surge na multidão, preocupado com bens materiais, com propriedades e não com o reino de Deus. O pedido dele é: Mestre, ordena que meu irmão reparta comigo a herança. Alguém preocupado apenas consigo mesmo. Bem, é claro que o nosso momento é muito difícil, mas o ensino de Jesus para nós hoje aponta para o equilíbrio. E nossa reação não pode ser de descontentamento, porque não podemos fazer aquilo que gostaríamos. Pessoas estão morrendo e nós precisamos estar atentos como servos vigilantes para seguir, em primeiro lugar, a vontade de Deus e, prudentemente, as recomendações do Ministério da Saúde. Não sair de casa para ir ao supermercado comprar aquilo que gostaríamos ou aquilo que precisamos é, na verdade, pensar num bem maior, para que não haja um número maior de infectados com o coronavírus e assim também que a gente possa minimizar o número de mortos. Jesus chama a nossa atenção para que sejamos servos vigilantes. Então, não cabe a nós hoje uma reação de descontentamento. Cabe a nós hoje o equilíbrio. A segunda reação que me chama a atenção em nossos dias e que contrasta com o ensino de Jesus é a distração. É a reação negativa da distração. Enquanto que a grande lição da parábola de Jesus é para que sejamos servos concentrados e atentos à vontade do Senhor e ao projeto de Deus que nos foi confiado, que é aguardar a volta de Cristo com firmeza e com fidelidade. O que podemos ver em nossos dias são pessoas distraídas, desatentas e não levando a sério a palavra de Deus. Pessoas que, diante de toda essa instabilidade, duvidam do cuidado do Senhor ou blasfemam contra Deus, dizendo: se Deus é bom, por que tudo isso está acontecendo? O texto sagrado diz assim, Lucas 12, versículo 38. Quer ele venha na segunda vigília,
quer na terceira vigília, bem-aventurados ou felizes serão os servos que assim os achar, ou seja, os servos que ele achar vigilantes. O contexto dessa parábola ensina para nós que os judeus dividiam a noite em 4 vigílias. A primeira vigília acontecia das 18 horas às 21 horas. A segunda vigília acontecia das 21 horas à meia-noite. A terceira vigília acontecia de meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília acontecia de 3 da manhã às 6 da manhã. É interessante Jesus dizer que bem-aventurados são aqueles que conseguem aguardar concentrados, firmes, mesmo na segunda ou terceira vigília da noite, porque de 21 horas à meia-noite e de meia-noite a 3 da manhã é sem dúvida um período em que o corpo pede para descansar. A pessoa sente a necessidade de dormir depois de um dia de trabalho. E o servo poderia esmurecer e distrair-se pelo cansaço. Ainda falando sobre o nosso momento atual de pandemia, parece que algumas pessoas estão completamente desatentas às orientações que estão recebendo do Ministério da Saúde. O período exige de todos nós concentração e cuidado para que o número de infectados seja o menor possível. Mas as pessoas teimam e insistem em sair de suas casas, em ir e vir, achando que todo esse cancelamento de eventos, toda essa mudança na nossa agenda, a suspensão de aulas, tornou-se um grande período de férias. Mas presta atenção nisso, nós não estamos de férias. Nós estamos vivendo um período de quarentena, que pode ser um divisor de águas para o nosso país. Logo, o ensino de Jesus para nós, a partir dessa parábola, exige de nós concentração. E essa concentração destacada exige obediência. Obediência a Deus em primeiro lugar, como também obediência às recomendações que nós recebemos. As reações que nós podemos perceber por parte de algumas pessoas é descontentamento e distração. Quando o momento exige de nós equilíbrio e concentração. E aí, eu quero destacar o último aspecto da parábola, que para mim, esse último destaque, esse último aspecto da parábola, é para mim o grande desafio que fica também. O grande desafio da parábola que fica para nós. Você deve ter notado que Jesus faz uma comparação. Era costume do noivo oriental, depois de jantar com seus amigos, no período de casamento, e o período de casamento durava alguns dias, era costume do noivo oriental, depois de jantar com seus amigos, ir à casa da noiva para recebê-la. Era um momento muito especial. E aí, considerando que o retorno do noivo acontecia tarde da noite, depois do jantar com os amigos, depois de um momento de festa, esse noivo poderia chegar na segunda, na terceira vigília da noite. Esse noivo poderia chegar à meia-noite, 3 da manhã. Os servos precisavam estar atentos, permanecer fiéis, esperar atentamente a chegada do noivo. Nada mais importava, senão cumprir a missão que eles haviam recebido. A comparação que Jesus faz é finalizada no versículo 40. Lucas 12:40, que diz assim: Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Eis o grande desafio. Em tempos de instabilidade, de notícias ruins, de distanciamento das pessoas por necessidade e prevenção contra o coronavírus, que jamais nos esqueçamos que somos servos vigilantes que aguardam a volta gloriosa do Senhor Jesus.
Em tempos de instabilidade, em tempos de dificuldades, que jamais nos esqueçamos que somos servos vigilantes, que confiam no poder sobrenatural de Deus. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós devemos olhar para o Senhor, entendendo que o poder sobrenatural de Deus pode mudar toda essa situação. Em tempos de instabilidade e de dificuldade, que possamos nos lembrar que somos servos vigilantes, que acreditam na doutrina da providência, que Deus está cuidando de nós, está cuidando dos nossos, está cuidando da nossa casa. O desafio da parábola é para permanecermos firmes na fé, ainda que as circunstâncias sejam difíceis. Eu quero então concluir dizendo a você que muitas coisas podem produzir prejuízos a você nesses dias difíceis. O momento que estamos vivendo é um momento muito complicado e ele pode produzir muitos prejuízos a todos nós. Contudo, que você mantenha-se equilibrado, concentrado e confiante na palavra de Deus. Que você seja um servo vigilante, atento àquilo que o Senhor já fez à sua vida e às promessas do Senhor sobre sua vida. Você e eu pertencemos ao Senhor. Somos igreja de Cristo Jesus. Ele está cuidando de nós. Porque aquilo que ele prometeu a nós, ele cumpre. E ele prometeu que estaria conosco em tempos difíceis. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora das tribulações. Ele está presente. Ele cumpre as suas promessas. Ele também cumpre aquilo que prometeu, ministrado sobre a vida dos seus servos. Um dia, enquanto visitava a casa de Marta, ele deu uma linda lição. Enquanto Marta estava agitada e preocupada com o que fazer, com as dificuldades à sua volta, ele disse: aquilo que foi ministrado ao coração de Maria, a boa parte, nunca será tirada dela. Ou seja, aquilo que o Senhor fez e ministrou à nossa vida, nunca será tirado de nós. Esse é o nosso bem maior. Que sejamos, então, servos vigilantes, que aguardam a volta do noivo, a volta de Cristo Jesus. Que possamos, então, viver de forma equilibrada, mesmo nesse tempo de instabilidade. Que possamos obedecer ao Senhor, estar atentos ao Senhor, mas também às recomendações que temos recebido do Ministério da Saúde. E que sejamos agentes do reino de Deus, cuidando para que não haja uma maior propagação desse vírus, que pode contaminar e matar muitas pessoas. Que Deus abençoe sua vida e que você coloque em prática o desafio de ser um servo equilibrado, concentrado e confiante na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe.